Fui provocado primeiro na escola, depois na faculdade e depois no trabalho. Eu era motivo de chacota de todos ao meu redor. Mas a única que sempre me apoiou e a maior conquista da minha vida foi minha esposa. Ela era como um anjo salvador. Quando voltei para casa, esqueci todas as coisas ruins e apenas me diverti. Mas, infelizmente, ela se afastou de mim como todo mundo enfrentou consequências terríveis. Sou Jerry Watts, em todos os aspectos, sou apenas um cara comum. Talvez um pouco mais curto e mais magro. Minha regra tácita ao longo da vida tem sido evitar criar ondas, resultando em uma existência tranquila e normal. Apesar de não ganhar uma renda substancial, consegui viver confortavelmente com um emprego decente, mesmo que não fosse manchete nas festas. Tive vários relacionamentos e casei com Marilyn, que me fez sentir especial. Embora eu possa não seguir a filosofia de viver e deixar viver, vencer o campeonato de me casar com Marilyn pareceu uma conquista significativa. No entanto, a minha natureza discreta não significa ser tranquilo, ao contrário do que os outros parecem pensar. Minha filosofia de vida foi posta à prova quando os problemas entraram em meu mundo na forma de um colega de trabalho chamado Brian Randall. Enquanto eu trabalhava no controle climático, Brian, um colega de trabalho, trabalhava no departamento de recebimento e expedição. Ele era tudo que eu não era: alto, bem constituído, robusto e bonito e completamente egocêntrico. Ele alegou ter praticado esportes na faculdade. Embora esses dias já tivessem passado, ele trabalhou duro para manter seu físico e comportamento. Em nosso local de trabalho, Brian se tornou o centro das atenções, com todos atentos a cada palavra sua. As pessoas riam de suas piadas, os homens o incentivavam e ele flertava descaradamente com mulheres atraentes, independentemente do estado civil. Apesar de observar o comportamento de Brian, mantive distância e não quis causar agitação. Surpreendentemente, Brian decidiu me atacar. Tudo começou com insultos sutis sobre minha altura e tamanho, e ele até se ofereceu para buscar coisas para mim em lugares altos, tudo feito na presença de nossos colegas que riram junto. Tornei-me motivo de diversão para Brian, ganhando o apelido de Baby Jerry, de uma forma aparentemente condescendente. Refletindo sobre a situação, percebi que a minha abordagem habitual de manter a calma e não criar problemas tinha saído pela culatra. Senti um desprezo crescente por mim no escritório e percebi que quaisquer chances de promoção estavam diminuindo. Embora eu tenha ignorado inicialmente, percebendo que Brian estava apenas se divertindo, agora entendo que minha relutância em enfrentar o problema apenas alimentou seu comportamento. Se eu tivesse apresentado uma queixa, duvidava de quaisquer consequências para Brian. Em vez disso, poderia ter enfrentado repercussões por parte dos meus colegas. Criando alguns problemas, Randall não pretendia fazer mal. Ele simplesmente levantou o ânimo de todos. Independentemente de estar enganado ou não, nunca me considerei fraco. Eu acreditava firmemente que o limiar para a tomada de medidas não tinha sido ultrapassado. Olhando para trás, posso ter desempenhado um papel na preparação do cenário para os próximos eventos, criando condições para que as sementes criassem raízes. Esta situação vinha se desenrolando há vários meses quando Brian decidiu agravar a situação. Eles me entregaram um pacote de papéis importantes de outro escritório e, quando Brian percebeu meu nome nele ao passar pelo carrinho de correspondência, optou por entregá-lo ele mesmo. Sem aviso, ele exclamou: "Não boceje, Jerry." Entrega especial, antes do substancial envelope de Manila que ele bateu na minha mesa. Ao pousar, ele derrubou um porta-retratos dobrável que continha 2 fotos. Minha foto do casamento com Marilene e ela posando de biquíni na praia das nossas últimas férias. Como ele estava mais perto da estrutura caída, ele rapidamente agarrou a Brian, se desculpou sem sinceridade com um sorriso malicioso, endireitando-se com as fotos nas mãos. Com um gesto mais agressivo do que qualquer coisa que já fiz antes, tentei arrancar-lhe as fotos. No entanto, Brian evitou habilmente minha tentativa e desdobrou as fotos para examiná-las. Com um sorriso de aprovação, ele comentou: "Nada mal, pequeno Jerry. Não consigo imaginar como você conseguiu mantê-la." Desta vez havia menos leviandade e mais desprezo genuíno em seu tom. Eu não consegui forçar um sorriso depois que aquele bastardo ficou olhando para a esposa de outro homem por muito tempo.
Jogando casualmente a moldura dupla sobre a mesa, Brian virou-se para a porta e instruiu: envie esta potranca para mim para que eu possa montá-la um pouco. Alguém tão selvagem como ela, mais cedo ou mais tarde, irá despistar você. Droga, vou te fazer um favor. Ele cuspiu desapaixonadamente por cima do ombro. Pela primeira vez, algo dentro de mim começou a ficar tenso, mas nada de significativo aconteceu depois. As coisas entre Brian e eu permaneceram calmas, como eram antes. O piquenique anual de verão da empresa ocorreu logo após esses eventos. Enquanto estacionava, observei Marilyn verificando seu cabelo e maquiagem no retrovisor. Foi um daqueles momentos em que você se apaixona novamente por uma pessoa. Enquanto nos preparávamos para participar do piquenique, Brian, a montanha das travessuras, chegou elegantemente atrasado, atraindo uma multidão ao seu redor. Os homens riram de suas brincadeiras sem sentido, mas consegui manter Marilyn e eu a uma distância confortável enquanto conversávamos e saboreávamos um churrasco. No entanto, percebi que minha esposa olhava curiosamente para o grupo de vez em quando. Eu estava ciente da situação que se desenrolava ao meu redor, sentindo que minha sorte estava acabando. Brian posicionou-se estrategicamente perto das bebidas, e quando chegou a hora de reabastecer, me vi andando de um lado para outro, notando a clara hesitação de Marilyn em deixar a área de bebidas. Quase suspirei de alívio quando Brian nos interceptou, gritando: Ei, pequeno Jerry! O comentário sobre meu consumo secreto de cerveja provocou risadas de nossos colegas e convidados desconhecidos, embora não tenha sido uma piada particularmente inteligente. Brian se aproximou, destacando nossa notável diferença de altura e brincando sobre a necessidade de identificação para me deixar tomar uma bebida. Seguiram-se mais risadas, mas desta vez acompanhadas por outro som, a risada da minha esposa. Seu tom geralmente angelical agora soava estranho, lembrando um músico novato tentando tocar clarinete. Eu involuntariamente olhei para ela, percebendo que não fui o único que captou aquele som incomum. Apesar da minha certeza de que Brian estava mais interessado no vestido da minha esposa do que no riso dela, ele magistralmente desviou sua atenção para Marilyn, fingindo notá-la pela primeira vez. Oi, eu conheço você? Você é aquela mulher linda e com muito bom gosto para moda praia. Brian sorriu e Marilyn surpreendentemente respondeu sem muita raiva, com um sorriso em seus lábios. Uma dor aguda perfurou meu coração e senti uma onda de irritação por ela acreditar facilmente na mentira de um estranho, especialmente quando isso contradizia minhas ações. A tempestade de emoções dentro de mim se intensificou quando Brian continuou seu comentário inofensivo, mas falso, de que eu estava exibindo fotos de minha esposa em trajes de banho, e eu não pude nem me opor. As fotos da minha esposa estavam no meu escritório e eu não queria que ninguém as visse. Eu estava preso. Negar isso só me faria parecer falso e egoísta. Minha raiva mudou para Brian, que manipulou sem esforço as pessoas ao seu redor, incluindo minha esposa. Apesar de usar aqueles óculos metafóricos, ninguém além de mim parecia vê-lo como ele realmente era. Seu olhar estava fixo em Marilyn, fazendo-me sentir invisível, mas suas palavras eram dirigidas a nós dois. Ele expressou o desejo de convidá-la para algum lugar algum dia, e embora houvesse risadas estranhas e dispersas, minha esposa parecia chocada, mas divertida. Naquele momento, minha vontade de curtir a festa desapareceu. Abandonei a cerveja, agarrando a mão de Marilyn enquanto saía. Ela resistiu brevemente, mas interpretei isso como uma mini traição, deixando-a ir antes mesmo que ela começasse a se mover. Ao me afastar com passos determinados, mas deliberados, tive uma vaga consciência de Marilyn, talvez pega de surpresa pela partida repentina. A decepção persistiu e não consegui afastar a sensação de falta de apoio onde mais precisava. Dirigindo-se à multidão com as desculpas habituais antes de se juntar a mim, Brian tentou amenizar a situação dizendo: Ei, vamos lá, Jerry. Eu só estava brincando. Não seja tão sério. Você sabe que eu nunca iria querer cruzar seu caminho. Isso provocou mais risadas, inclusive as de Marilyn, que começaram e pararam abruptamente. Ocorreu-me que, pela primeira vez, Brian poderia estar questionando se ele tinha ido longe demais, mas isso exigiria um nível de autocrítica que lhe faltava. Mesmo que, por algum milagre, ele o possuísse, seu orgulho provavelmente o impediria de se desviar de seu comportamento habitual.
Distanciando-me, sentei-me num banco de piquenique, olhando para o espaço, enquanto Marilyn permanecia logo atrás de mim, observando o drama que se desenrolava em meu rosto. Senti uma série de emoções dentro dela, indignação em relação a mim, constrangimento não por mim, mas por minha causa, confusão sobre o que dizer, e talvez até decepção, desaprovação e desprezo. Como Brian conseguiu me preparar de forma tão rápida e completa na frente da minha própria esposa, que parecia alheia à situação? Finalmente, Marilyn falou, perguntando se a manifestação era realmente necessária. Olhei para ela com incredulidade, explicando que, embora Brian fosse rude, ele estava apenas brincando, pois parecia ser seu comportamento habitual. Ela então mudou de tática, sugerindo que se eu não quisesse que os caras batessem na minha esposa, não deveria mostrar meu produto aos colegas de trabalho. Frustrado, baixei ligeiramente a cabeça e fechei os olhos antes de sacudi-la algumas vezes. Marilyn, porém, interpretou mal minha linguagem corporal. Sugerindo que resolvêssemos as coisas e trocássemos desculpas, ela apontou de onde viemos. Após um momento de reflexão, recusei, afirmando que entendia tudo perfeitamente e que meu dia já estava arruinado. Indo em direção ao carro, percebi que tinha vindo sozinho e, olhando para trás, vi Marilyn na mesa de bebidas ao longe. Reprimindo minha raiva, entrei no carro, liguei e fiquei sentado por um tempo, estudando o emblema do fabricante no volante enquanto o interior esfriava. Embora minha raiva não tenha se dissipado, disse a mim mesmo para deixá-la passar. Coloquei o carro em marcha ré e me preparei para dirigir. Contudo, uma batida na janela do passageiro me interrompeu. Marilyn estava lá, expressando confusão com um gesto de que diabos. Estacionei o carro novamente, destranquei as portas e ela entrou, irritada, questionando o meu problema. Tentando explicar que ela veio pedir desculpas e o Sr. Randall também pediu desculpas, ela não conseguiu entender minha reação. Eu respondi, expressando descrença em sua perspectiva, descrevendo o Sr. Randall como um artista de classe mundial. Apesar dos acontecimentos do dia, voltamos para casa em silêncio, com ela me acusando de agir como uma criança e insinuando que precisava tomar conta de mim. A noite passou sem conversa e, depois, nossas interações foram tranquilas, discussões rotineiras, conversa fiada e assuntos cotidianos desprovidos de qualquer intimidade. Meus pensamentos permaneceram no incidente, contemplando o reflexo desbotado de um sorriso em seu rosto que observei durante a viagem para casa. Fiquei pensando na rapidez com que nossa conexão com ela se dissipou depois daquele malfadado piquenique. A atmosfera sombria permaneceu, tornando-se uma presença constante. Apesar de não merecer Brian Randall em minha vida, eu certamente não merecia que meu parceiro de vida ficasse do lado dele. No dia seguinte ao piquenique, Brian tentou aceitar publicamente um pedido de desculpas que nunca apresentei. Mal percebi a zombaria velada, mas agora, por diferentes razões, fiquei cauteloso. Pela primeira vez, resisti a seguir o fluxo e senti ressentimento. Seu comentário foi simplesmente jogado na pilha geral, e descobri que meu mecanismo de defesa arraigado ao longo da vida falhou. Lidar com isso foi um desafio, e quanto mais eu pensava em minha esposa, mais desagradável se tornava. Espera-se que um homem recupere o juízo e peça desculpas depois de alguns dias, mas eu não tinha nada pelo que me desculpar. Ganhar o perdão de Marilyn parecia impossível, e receber um pedido de desculpas dela não tinha nenhum interesse. Comecei a examinar suas ações sob uma nova perspectiva, questionando se ela sempre teve esses hábitos que eu negligenciei. Entre as novas questões, surgiram pequenos aborrecimentos, coisas que eu sem dúvida já sabia, mas que agora me incomodavam. Seu gosto musical, o estado de seu carro cheio de xícaras de café descartáveis, todos esses detalhes de repente se tornaram significativos. No entanto, estas foram apenas reações aos sentimentos dela em relação a mim. Aposto que ela pensou que escondeu bem, mas agora eu a observei de perto. Notei caretas quase imperceptíveis diante dos meus hábitos que ela não gostava, sentindo seu desprezo e até pena. Pedir desculpas por algo que não fiz de errado provavelmente pioraria as coisas. Nós nos apaixonamos sem brigar e, estranhamente, eu não tinha certeza se isso me incomodava tanto. Esse pensamento me atormentava mais do que a ideia de perdê-la, especialmente considerando que uma vez acreditei que Marilyn estava fora do meu alcance.
As semanas se passaram e a calma se instalou no escritório. Brian permaneceu em silêncio, mas vislumbrei seu sorriso de lobo quando ele pensava que eu não estava olhando. Meu foco mudou para o trabalho e os colegas evitaram conversas não relacionadas ao trabalho. Seu desconforto e olhares de pena alimentaram meu crescente ressentimento em relação a eles. Meu chefe delegou sutilmente tarefas desafiadoras, possivelmente influenciado pelos rumores que circularam após o piquenique. No entanto, logo descobri que aqueles looks continham mais do que eu pensava inicialmente. O golpe final na minha antiga vida ocorreu no banheiro masculino do saguão principal. Embora eu raramente o usasse, meu afastamento e ressentimento me levaram até lá. Contemplando como tudo estava me consumindo, resolvi me dar ao luxo, percebendo que não fazia isso há muito tempo. Se Brian podia desfrutar de almoços longos, eu também poderia. Enquanto me dirigia para a entrada principal, pensamentos sobre uma churrascaria sofisticada no centro da cidade passaram pela minha cabeça. Uma ida ao banheiro se transformou em um encontro inesperado quando ouvi dois caras, Kenneth e James, discutindo a dinâmica do local de trabalho e a vida pessoal. Apercebemo-nos de que a idade adulta por vezes nos escapa, mesmo em ambientes profissionais. Ei, você tem certeza sobre pedir asas? Ainda temos tempo para corrigir isso, comentou o cara cujo nome acredito ser James. Não pude deixar de notar que eles tinham a mesma ideia que eu, mas a preocupação deles era mais com o salário. Kenneth aparentemente respondeu com uma risada, afirmando que sua esposa o esfolaria se cometessem um erro. Kenneth sentiu a necessidade de esclarecer sua declaração, dizendo, Ei, não podemos todos ser Brian. Nada disso. Ainda não consigo acreditar que ele esteja entretendo a esposa de Jerry. O que ele disse? Você acha mesmo? Isso é arrogância mesmo para ele? Ah, sim, ele é, James respondeu. Ele mencionou que logo após o churrasco, Brian praticamente pegou a esposa de Jerry. James continuou, afirmando que Brian disse a ele que a teria em suas mãos na próxima semana, planejando um encontro para almoçar. Ele até especulou que Brian poderia estar com ela naquele exato momento enquanto conversávamos. Quando Kenneth perguntou se o pequeno Jerry sabia, James encolheu os ombros, dizendo, quem sabe, cara? E quem se importa? O que mais ele poderia fazer sobre isso? Eles riram e, embora corassem, pelo menos lavaram as mãos. No entanto, fiquei sem jeito na última cabine por mais 30 segundos sem que eles me notassem. Neste momento descobri que o choque pode existir sem surpresa. Ao contrário do cara que estava aqui há um minuto, não tive dúvidas de que o que ouvi era verdade. Isso explicou muitas coisas em minha mente. Terminando meus negócios no piloto automático, não prestei atenção ao meu reflexo no espelho enquanto lavava o rosto. O único pensamento na minha cabeça era que eu havia perdido o apetite. Quando meu carro saiu do estacionamento, eu não tinha intenção de ir para o centro da cidade. Quaisquer dúvidas que eu pudesse ter foram dissipadas quando vi o carro de Marilyn estacionado em frente à casa e um SUV que provavelmente pertencia a Randall. Eles nem sequer tentaram esconder isso. Os vizinhos estavam tão atentos quanto meus colegas. Desanimado, pensei que ainda era estranho para mim sentir o coração partido por causa disso. Talvez fosse, mas o azul do coração da inteligência artificial foi totalmente substituído pela raiva vermelha da traição. Ao me aproximar da porta da frente, percebi que não estava com medo de Brian, da montanha, naquele momento. Minhas habilidades cognitivas foram consumidas por pensamentos de retribuição. Eu já tinha ouvido a expressão véu vermelho antes e agora entendi perfeitamente. Foi como se um filtro vermelho de ódio tivesse sido colocado sobre minha visão. Os sons podiam ser ouvidos através da porta e, assim que a abri, o ruído inconfundível da intimidade áspera chegou aos meus ouvidos. Fiz uma curta caminhada pelo tapete para confirmar visualmente a realidade do meu casamento. Ambos estavam completamente nus, optando por não se apressar em uma intimidade rápida. Fiquei perto da porta, principalmente atrás deles, mas num ângulo suficiente para ver suas silhuetas. Decidi recuar para a parede ao lado da porta, fora de vista. Eu ainda estava furioso, mas por estranho que pareça, vê-los com meus próprios olhos me desanimou um pouco. Eu não pretendia confrontá-los imediatamente. Eu precisava pesar minhas opções.
Em algum lugar das profundezas da minha psique, meu antigo eu ressurgiu, aconselhando-me a esperar e não fazer nada impulsivo. No entanto, o novo eu silenciou rapidamente o antigo. Você ficou longe disso a vida toda. Veja onde isso levou. Você é um garoto patético com uma esposa infiel, não importa o que diga a si mesmo, comecei a pensar. Olhei para o quarto por um segundo, meu olhar pousando na nuca de Brian. Embora furioso com minha esposa, não pude ignorar o fato de que foi ele quem iniciou tudo. Marilyn tomou a decisão de trapacear, mas Brian estava pressionando por isso. Tinha que ser respondido de uma forma que o fizesse arrepender-se de sua arrogância. Apesar da minha fúria, não fui tolo o suficiente para desafiá-lo fisicamente, pois ele provavelmente me colocaria em coma. Minha esposa provavelmente riria e depois diria à polícia que eu era o agressor. Encontrei-me numa situação em que o confronto físico com Brian Randall parecia inevitável. Embora eu pensasse em bater nele, hesitei, considerando as possíveis repercussões. A ideia de usar uma arma passou pela minha cabeça, talvez um taco de beisebol ou um pé de cabra da minha garagem. No entanto, questionei a eficácia sabendo que Brian, apelidado de The Mountain, poderia se recuperar rapidamente de um ataque físico. Contemplando as consequências, a ideia de assassinato passou brevemente pela minha cabeça, impulsionada pelas emoções intensas do momento. Apesar dessas reflexões sombrias, eu estava decidido a não querer que Brian Randall perdesse a vida naquele dia. Em vez disso, desejei que ele sentisse remorso por me humilhar, estendendo as consequências por um longo período. Num momento crucial, uma constatação me ocorreu. Não se tratava apenas de eu buscar vingança. Brian Randall tinha uma dívida kármica substancial e chegou a hora de enfrentar as consequências. Sentindo-me justificado, considerei-me um instrumento de justiça, visando equilibrar a balança cósmica. Por ser fisicamente inferior, reconheci a necessidade de ser mais esperto que meu adversário. Brian, que se aproveitou da manipulação no meu casamento, representou um desafio. Tive que recorrer a levá-lo à loucura, em vez de me envolver em combate físico ou confiar apenas na inteligência. Ao refletir sobre minha vida, percebendo como Brian havia explorado a dinâmica do meu casamento, decidi que era hora de uma mudança drástica. Brian estava tendo um caso com minha esposa e era hora de uma reviravolta drástica. Apesar do caos em meus pensamentos, continuei metodicamente a executar meu plano. Silenciosamente, desci, tomando cuidado para não atrair atenção. Na garagem, peguei uma lata de WD-40, uma ferramenta confiável que possuo. Voltando para dentro, preparei-me para o momento indo até a lareira decorativa, onde Marilyn guardava velas perfumadas e pegando o isqueiro. Com tudo pronto, voltei furtivamente para o quarto. Aproximando-me de Brian, observei seu estado de indiferença e aproveitei a oportunidade. Ele parecia machista, com uma nítida falta de cuidado. Quando eu estava prestes a agir, as reações de Brian se intensificaram, proporcionando o momento perfeito. Eu ri, sentindo um golpe de sorte, e me preparei para lançar meu plano. Percebi que os grunhidos de Brian ficaram mais altos e seus movimentos frenéticos contribuíram para o cenário perfeito. Com satisfação, percebi que o destino havia entregado meu inimigo em minhas mãos. O comportamento machista natural de Brian logo enfrentou uma reviravolta inesperada enquanto eu executava meu plano. A sensação inesperada de óleo escorrendo pelas costas e o aroma pungente do lubrificante o confundiram. Rapidamente, acendi o óleo com um isqueiro, pegando Brian de surpresa. A situação piorou rapidamente quando ele se transformou em uma tocha humana, seus gritos ecoando pela sala. Evitando suas tentativas de retaliação, manobrei até o quarto. Não se tratava apenas de buscar vingança. Meu objetivo era fazer com que Brian se arrependesse de suas ações por muito tempo. À medida que a cena caótica se desenrolava, também fiquei de olho em Marilyn, garantindo que ela não interferisse. Seu choque e horror ficaram evidentes quando ela testemunhou a reviravolta inesperada dos acontecimentos. A luxúria que antes a consumia deu lugar a um instinto mais primitivo, o medo. Reagindo por instinto, fui obrigado a me distanciar do fogo. A ilusão em sua mente sobre como esse confronto poderia hipoteticamente se desenrolar pareceu desmoronar à medida que a nova realidade se instalava, tornando difícil para ela aceitar o que estava testemunhando.
Brian estava em pânico, movendo-se sem rumo em direção à nossa cômoda, gritando incoerentemente e agitando os braços. Não pude deixar de considerar a possibilidade de a sala pegar fogo, mas não havia nada inflamável nas imediações. Enquanto ele continuava se movendo, permaneci indiferente, achando graça em observar a figura flamejante perder a compostura. No entanto, meus pensamentos não estavam claros. Encontrar minha esposa na cama com outro homem me deixou perplexo. Naquele momento, um pensamento passou pela minha cabeça. Se fosse um filme, o personagem principal teria uma frase espirituosa pronta. Pela primeira vez desde que a provação começou, senti vontade de dizer alguma coisa. Ei, Brian, acenda, vamos. É certo que não foi a observação mais inteligente, mas foi uma reação repentina. Minha intenção principal era, pelas minhas palavras, deixar um impacto duradouro nele. Eventualmente, alguma parte de sua mente começou a funcionar e ele caiu no chão, rolando. Uma dica de segurança para extinção de chamas. Enquanto ele se debatia no chão, percebi que o carpete estava pegando fogo. Interrompi minha tentativa prematura de um funeral viking. Quando as chamas deram lugar à fumaça, um cheiro acre encheu o ar. Em meio a seus gritos agonizantes, me peguei rindo loucamente. Naquele momento, a raiva e a dor da traição desapareceram, substituídas por uma sensação de júbilo, de triunfo sobre o inimigo. Era semelhante ao homem das cavernas esmagando o crânio de seu rival, ou ao samurai Ronin sentindo sua lâmina perfurar o demônio que matou seu sensei. Examinando meu quarto, confirmei que não havia fogo na casa. Dei uma última olhada em Marilyn, que empalideceu sob meu olhar, temendo ser a próxima. Ao sair, pensei ter visto um lampejo de remorso em seus olhos, como se a balança das últimas semanas tivesse caído. Era tarde demais para ela. Lá fora, joguei casualmente o WD-40 e o isqueiro no quintal enquanto o alarme de fumaça disparava. Sentado em frente à porta, um turbilhão de pensamentos e emoções me dominou. Apesar do medo e da incerteza sobre meu futuro, não me arrependi. Pegando meu telefone, cliquei no Facebook, uma plataforma que não uso com frequência. Mudei o status da mensagem de apenas amigos para pública, digitando que quando as pessoas descobrissem o que tinha acontecido, eu não daria desculpas nem reclamaria. Compartilhei a postagem e joguei meu telefone de lado, esperando a sirene se aproximar. Pareceu uma eternidade até que eu os ouvisse à distância, me perguntando quanto tempo minha esposa levaria para compreender a situação. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando meu parceiro saiu do forno. Antecipando um futuro cheio de espera e incerteza, não ofereci resistência durante os procedimentos policiais. Sob custódia, permaneci em silêncio, fornecendo apenas breves confirmações. Surpreendentemente, um advogado apareceu na sala de interrogatório dias depois, embora eu não tivesse solicitado um e não tivesse dinheiro para isso. Explicando minha situação financeira ao advogado bem vestido, descobri que sua firma cuidaria do meu caso em troca de uma participação na ação que eu pretendia abrir. Inesperadamente, a notícia do incidente em minha casa se espalhou rapidamente, especialmente depois de uma vaga postagem no Facebook, que me concedeu fama temporária durante meu período na prisão, isolado do mundo. Apesar da popularidade inicial no trabalho, os repórteres locais, alimentados por fofocas, revelaram um ambiente de trabalho hostil, manchando a imagem da empresa. Com a ajuda do meu advogado, foi alcançado um acordo para gerir tanto o meu caso como a minha reclamação, explorando a publicidade negativa em torno do meu empregador. Enfrentando uma sentença de 7 anos com possibilidade de liberdade condicional após 5, meu advogado me garantiu que poderia suavizar a aterrissagem devido à minha ficha limpa e circunstâncias favoráveis. Em troca de cooperação, ele concordou em cuidar do meu processo de divórcio. Surpreendentemente, minha estranha esposa ainda não havia pedido divórcio. Em última análise, o valor do acordo com meu antigo empregador permaneceu desconhecido. Embora não fosse suficiente para a aposentadoria, proporcionou um novo começo após minha libertação. Apesar de algum aborrecimento por ter sido processado por Brian, consolei-me com o fato de que ele não conseguia extrair muito de meus escassos fundos. Na prisão, passei meu tempo lendo e levantando peso, percebendo que poderia tirar o máximo proveito da minha situação.
Embora eu tenha recebido cartas de mulheres aleatórias expressando amor, permaneci cético. À medida que a minha pena de prisão se aproximava do fim, refleti sobre como lidar com a situação da melhor maneira possível, encontrando calma apesar das incertezas. Brian, por outro lado, permaneceu preso em sua própria existência patética. Reconheci que me devia um novo começo após a prisão e ansiava por uma aposta no meu futuro. Embora meu advogado possa ter sido o único verdadeiramente satisfeito com o resultado, permaneci calmo em relação à minha vida, preparado para enfrentar os desafios que estavam por vir. Esse é o fim da história. Parece-nos que a história é bastante interessante e no mínimo ambígua. Como você pode avaliar a vingança do personagem principal? Foi justo? Por que a esposa do personagem principal decidiu mudar? Por que o personagem principal não conseguiu se defender e escolheu a posição de vítima? Acreditamos que o personagem principal se vingou num ataque de emoção, e é inútil negar que o ato foi irracional. Talvez o personagem principal tenha satisfeito seu desejo, mas estar preso por causa de uma garota que não te coloca em nada é no mínimo estúpido. A vingança do personagem principal é irracional. A esposa decidiu trair o personagem principal porque Brian queria. Claro, a esposa do personagem principal poderia recusar, mas quando um homem não pode dar algo à sua mulher, a mulher está pronta para aceitar de outro homem. Isso pode ser comprovado pelo fato de que praticamente não esconderam o caso, não tentaram esconder, tudo ficou à mostra. O personagem principal não se destacou externamente, foi ridicularizado e provocado. Justificou a sua inacção dizendo que ainda não tinha sido feito muito, mas na verdade tudo já tinha ido longe demais. O personagem principal não definia seus limites, ele se sentia confortável em aceitar o papel de vítima, então seu destino foi assim. Teremos o maior prazer em ouvir sua opinião. Obrigado por assistir. Curta e se inscreva no canal. Boa sorte!